Olá, meus amigos, olá, meus queridos e minhas queridas. Você já me conhece. Hoje eu estou aqui mais uma vez de luva e de avental, porque eu vim da saúde, como home care. E hoje eu quero chamar atenção para algo importantíssimo. Ontem lá no meu grupo do WhatsApp, eu coloquei assim: vamos nos cuidar. Numa reportagem de óbitos por problemas cardiovasculares, não é? Pessoas cardiopatas. E nós não estamos nos atentando de que pessoas, seres humanos, não estão falecendo, não estão morrendo, não estão indo embora. Elas não estão fazendo parte da estatística de óbitos, não é? Nos hospitais, nas agências funerárias e, por fim, nos cemitérios da vida. Apenas pelo Covid-19. Embora não podemos ser displicentes, imprudentes, não vigiarmos em relação às prevenções para combater esse vírus que é o Covid-19. O álcool gel, a luva, a máscara. E ontem, antes de ontem, eu tive a infelicidade, a tristeza de ter a notícia que o meu sobrinho partiu desta vida. Foi embora. Antes de ontem, a partir das 14 e pouco da tarde, meu sobrinho estava sendo velado e sepultado. Doenças respiratórias, pneumonia. Em plena essa nova cepa da BQ.I do Covid-19. A sequela, as consequências, os órgãos danificados, pulmão, rim, coração, a pleura dos pulmões, os brônquios, todos comprometidos. Portanto, quando se fala de não aglomerar, quando se fala de usar máscara, quando se fala de controlar a quantidade de pessoas na CPTM, no metrô e em transporte público, não estamos falando apenas de controlar por controlar, mas para a prevenção da sua vida, para a prevenção da vida de quem você ama, do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Mas eu quero falar sobre prevenção. Porque no meu grupo, como eu estava dizendo ontem do WhatsApp, eu coloquei lá: vamos nos cuidar, vamos nos prevenir. E é óbvio que de forma justa, respeitada e com toda a razão, a irmã fez a sua autocrítica. Com toda a razão, eu concordo em gênero, número e grau. Como se cuidar? Se o SUS, que é um dos maiores planos de saúde popular, gratuito para as pessoas, não funciona direito. O idealismo, a visão, a filosofia, o desejo de que essa ferramenta funcione é maravilhosa, é linda, é esplêndida, é igualitária, é divina. Mas infelizmente, como a irmã colocou lá no grupo, e é verdade, ela também é da saúde, foi da saúde, eu fui da saúde, e nós vemos que a coisa não funciona muito bem assim. Por uma vontade política, por reuniões, por chefias, por diretorias, por desvios de verbas da prefeitura, do governo e até federal, por não
recolocar no hospital as macas, os equipamentos, por não comprar e preencher as prateleiras, as gôndolas das farmácias, dos hospitais, por desvios de dinheiro. E também pela demanda, demograficamente falando, de pacientes, de doentes. Isso vai sobrecarregando o sistema, o cross, vai sobrecarregando isso, aquilo, as consultas, e as pessoas vão morrendo nessa longa fila, espera do tempo, para conseguir um transplante, uma cirurgia, um exame, um tratamento, disso, daquilo outro. Somos vítimas desse sistema, mas o SUS não é ruim. É elogiado em tantos outros países lá fora, onde a saúde é caríssima nos Estados Unidos. Quando você vê que tudo lá é eficiente, é maravilhoso, é de verdade. Mas doentes, pessoas que estão infartando, que estão tendo AVC, pessoas que estão passando mal ou sofrendo um acidente doméstico em casa, eles não querem. Se for pobre, se for pessoas até classe média, eles não querem que ligue para a emergência. Eles não querem que ligue para o 911. Eles não querem que ligue para os hospitais ou para o serviço de atendimento de emergência, como aqui nós temos o SAMU. Você sabe por quê? Eles vão até sua casa, eles irão prestar socorro lá nos Estados Unidos, eles vão te levar para o hospital, eles vão te estabilizar, farão de tudo para evitar a sua morte. Cirurgia, tudo. Mas depois, para pagar isso, não sai de graça. O preço bota caro, muito caro isso. Portanto, quando eu falei de prevenção no grupo, eu falei da prevenção primária, da prevenção antes de chegar o câncer, da prevenção antes de chegar um HIV, da prevenção antes de desencadear um diabetes. Claro, quando não for de origem genética familiar. Da prevenção antes de um problema cardíaco ser um cardiopata. É esta prevenção que eu estava falando ontem. Vamos nos cuidar. Porque será que todas as mortes são autorizadas? Elas são realmente a vontade de Deus, do Pai Eterno? Será? Veja só o que eu tenho para te mostrar aqui nas Escrituras Sagradas, vocês que acreditam em Deus, como eu também acredito. Mas olha só isso, gente. Olha que interessante esse texto aqui. Vamos bater um papinho rápido, eu já vou trabalhar daqui a pouco, não é? Mas no livro de Ezequiel 18, lá está escrito assim, 18:23. Acaso seria Deus aqui, ou é Deus falando através do profeta Ezequiel? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Aí você vai lá no penúltimo versículo. Ele vai dizer assim, no último versículo, versículo 32 do capítulo 18. Porque, Deus falando, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Mas ele também diz, em versículos anteriores, no versículo 20, a alma que pecar, ou seja, pecado em hebraico quer dizer ret, errar o alvo. A alma que errar o alvo, a alma que não seguir as regras, os protocolos, os cuidados, os ensinamentos, essa morrerá, essa padecerá, essa endoecer.
endoencerá. Essa ficará enferma, ficará doente de alguma forma. Morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Você está entendendo o que eu quero passar para você? Não podemos imputar à espiritualidade e a Deus que todas as mortes foram da vontade dele. Porque a vontade dele é que você viva o teu ciclo de vida bem, com saúde, com alegria. Viva essa energia da vida. Viva, sinta essa dádiva da espiritualidade sem cometer erros, conscientes, sem se arriscar, sem testar a sua imunidade, sem testar a sua capacidade biológica, sem testar as flexões, se você vai se viciar no cigarro, na cocaína, na maconha, no álcool, no jogo, sabe? Viva sem ter a curiosidade de experimentar aquilo que é destrutivo. O próprio Salomão também vai nos ensinar assim. Há caminhos que para o homem parecem ser bom. Eu vou por aqui, eu vou por ali, os meus pés vão por ali, eu vou por onde eu quero, eu sou livre. É verdade, o livre-arbítrio. Há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E por que não, gente, apelar para o caminho da vida, para o caminho da saúde, para o caminho do equilíbrio, do bom senso? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Agora preste atenção nisso. Por que é que Deus não é responsável por muitas mortes neste mundo? Por que não podemos imputar a Deus a morte de uma pessoa que viveu anos na cocaína, anos no cigarro, anos na maconha, anos no vício do álcool? Por que não podemos imputar a Deus a morte de uma pessoa que viveu intensamente a vida desafiando o limite de velocidade nas rodovias, nas ruas, os faróis vermelho? Seu limite de velocidade é 30, é 40, é 50, por que ultrapassar indo para 70, 80, 100? Por que ultrapassar o sinal vermelho, sabendo que corre o risco de se chocar com outro carro, tirar a sua vida, de quem está com você e de quem está também no outro veículo ou atravessando a rua? Será que então a culpa é de Deus ou a culpa é sua pelo seu livre-arbítrio, pela sua transgressão à lei, às normas, às regras? Veja esse texto aqui. Provérbios 3, versículo 7, que lá no hebraico está assim, para você entender. Alteri hakram, be'einekha, yera et yechver, besur mir, rifeut terri, lesharekha, verik, leatsemo teikha. O que eu disse para você em hebraico? Eu disse, não sejas, Provérbios 3:7, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha isso. Teme ao Senhor, teme a espiritualidade, teme ao acúmulo de conhecimentos, de doutrinamento. Doutrina é estudo, conhecimento, ao acúmulo de conselhos que o seu pai e sua mãe te deu, ao acúmulo de conselhos que você aprendeu na escola, ao acúmulo de conselhos que você aprendeu quando você foi tirar a sua habilitação, ao acúmulo de conselhos das leis, de regras do seu país.
e assim você viverá. Quando dizem a ciência, não fume porque o cigarro causa câncer e tantas outras coisas. Não beba porque porque a bebida alcoólica vai atingir o seu fígado, o seu baço, a sua faringe. Não se vicie. Pode causar um câncer intestinal ou aqui na garganta, na faringe. Não beba exageradamente. Não vire um doente psíquico, psicológico, neurológico. Não queira afogar as suas mágoas ou preencher os buracos da sua vida bebendo por um curto período de relaxamento até dormir. Isso vai te matar, cedo ou tarde. Não procure nas drogas o amparo, o refúgio, o esquecimento dos seus sofrimentos. Isso vai te matar. Não seja sábio aos teus próprios olhos, diz Salomão, Provérbios 3:7. Não se subestime, não se auto-rogue, não seja soberbo, arrogante. Não queira ultrapassar o que um médico, o que um toxicologista, não queira ultrapassar o que um farmacêutico, não queira ultrapassar o que um cardiologista, o que o oncologista, oftalmologista, um médico, um químico, estudou 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos o teu corpo humano, células, substâncias, hormônios, neurônios, cérebro, sangue, pele, medula, espinha, coluna, coração, fígado, baço, intestino, estômago, rins. Não queira saber mais do que um doutor, subestimá-lo. Não queira ser sábio aos teus próprios olhos, ao teu achismo. Eu acho, eu aguento, eu posso, eu ultrapasso. Eu conheço as minhas forças, os meus limites. Não conhece, porque quando você menos esperar, tem um tumor de próstata, tem um tumor de pulmão, tem um tumor de garganta, tem um tumor de nariz, tem um tumor da gengiva, da língua, tem um tumor cerebral. Quando você menos esperar, tem um tumor de reto, de tanto que você ingeriu álcool, de tanto que você consumiu drogas, de tanto que você achou que era sábio dentro da sua limitada verdade, sem nenhum experimento, sem nenhuma lógica, sem nenhum embasamento, ensaio laboratorial de ciência que te garantisse segurança, saúde e força. Porque todo o corpo estranho, todo líquido, toda substância de droga química que você coloca para dentro é estranho ao seu corpo. Destrói, força, acaba com as células, acaba com a defesa, com o sistema de DNA genealógico do seu corpo, com a gênese, a origem dentro de você. E vai forçando o coração a bombear mais, e vai forçando o cérebro, e vai forçando os anticorpos. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que não aguentam, chega uma hora que estão destruídos, chega uma hora que não tem os brônquios, a pleura, o pulmão, as paredes do coração, as artérias. Chega uma hora que tudo está entupido. Chega uma hora que tudo cessa. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tenha respeito ao Senhor, tenha respeito a Deus, tenha respeito à espiritualidade, tenha respeito à sua vida, tenha respeito aos teus senhores, aos teus pais, aos teus antepassados, aos conselhos, à educação de berço. Tenha respeito, tenha temor àqueles que te geraram, que trouxeram a vida. Aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo. Será isto vida, será isto energia, será isto disposição, será isto anticorpos, ali 100%, será isto uma força para quando vier qualquer doença, você ter mais condições de enfrentar. Mas se estiver tudo detonado,
imunidade baixa, doença, droga. Como que você vai enfrentar? Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando eu disse precisamos nos cuidar, precisamos nos cuidar. Não vamos aqui ser fundamentalistas, sistemáticos, vegetarianos, não é? Não é isso. Mas comer pouca carne vermelha, ingerir pouca carne animal, ingerir pouca gordura, ingerir pouco álcool, por causa das artérias, por causa da gordura no sangue, do entupimento, dos infartos, por causa dos AVCs, acidente vascular cerebral, hemorrágico, isquêmico, por causa das toxinas, das químicas, 4.500 substâncias dentro de um cigarro, por causa dos tóxicos, das substâncias químicas, como pó feito de pó venenoso dessas lâmpadas compridas e venenos para ratos, tantas outras substâncias químicas misturadas ali com a cocaína para destruir os teus órgãos, para te matar paulatinamente. Mas você sabe, você acha que você já dominou, o seu organismo já metabolizou, você é o cara até o dia em que você usar e cair duro, inconsequente, morto por uma overdose. Mas você é o cara. Você pode beber à vontade até o dia que você desmaiar por coma alcoólico e não voltar mais. Mas antes que isso aconteça, você já destruiu a sua vida, já destruiu o seu casamento, já destruiu a sua família, já destruiu os seus filhos, já destruiu o teu serviço, a tua honra, a tua dignidade. Antes que isso aconteça, talvez você vai fazer parte da população de zumbis da Cracolândia, de São Paulo e das grandes cidades desse país. Quando eu falo, vamos nos cuidar, não é nos cuidar quando o câncer já está, não é nos cuidar quando o diabetes chegou, não é nos cuidar quando a arritmia cardíaca chegou, não é nos cuidar quando chegou o mal da cirrose no fígado, a gordura no fígado, não é nos cuidar, é uma prevenção antes que tudo isso chegue, esses males e essas desgraças. Bom, agora mudando de assunto, eu quero deixar aqui uma palavrinha às empresas de home care. As empresas de home care. Por que as empresas de home care? Virou uma onda agora das empresas contratar auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, no lugar do cuidador. De qualquer maneira, tanto na política, no Senado, como o presidente, todos querem tratar os cuidadores como lixos e pessoas sem valor, escravos. Deixa eu dizer uma coisa. Quando vocês estão fazendo isso, trocando, abrindo as vagas que era para cuidadores, vocês estão dando preferência para auxiliar e para técnico, porque eles têm mais conhecimento, é verdade. Mas quando vocês fazem isso, vocês estão pisando, execrando, segregando, humilhando os cuidadores e as cuidadoras de idosos desse Brasil. Vocês, home care, estão sendo perversos com mulheres e com homens, com mães, com pais, com trabalhadores, com brasileiros. Vocês estão achincalhando essa função. Vocês estão dizendo que o cuidador não vale nada. E vocês que são auxiliares e técnicos, que estão migrando também, sendo oportunistas, sabe, como uma disputa na savana, onde aquele pedaço sobrou, vem urubu, vem abutre, eu quero. Vocês estão se vendendo, vocês estão jogando o certificado, o diploma, o curso de técnico de auxiliar no lixo, porque a agência está rebaixando a sua moral, a sua capacidade, a sua profissão. A agência está querendo pagar a miséria e a desgraça que paga para comprar cuidador. Está querendo pagar para você.
Você estudou tanto para receber isso? Pare e pensa, técnico e auxiliar. Não faça isso. Vocês, agências de home care, não façam isso. De jeito nenhum. Se realmente tudo der certo nas próximas eleições, para vereador, pode ter certeza que essa manipulação, essa desgraça, essa máfia de agências de home care vai acabar. Vocês serão obrigados a honrar por lei o cuidador de idoso. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para os cuidadores de idosos e para os grupos de cuidadores de idosos. Não existe mais grupo de cuidador de idoso. O que era para ser apresentado como oportunidade de trabalho, vagas para cuidadores de idosos e profissionais da saúde, se tornou um camelódromo banal. Oportunidade que eles colocam lá para publicidade. Curso de cuidador online, certificado em 24 horas. Onde já se viu isso? Vendas de uniforme customizado de cuidadora e de cuidador. Vendas de curso de cuidador. O que mais que eles colocam lá? Chás para emagrecimento. Uma hora é folha de goiaba, outra hora é folha de amora, outra hora é folha disso, é folha daquilo. Cuidado! Para você não ter um revertério na sua saúde, passar muito mal, sabe? Desenvolver uma anemia aguda, desenvolver um mal ou outra doença, não é? Como uma leucemia. Cuidado! Consulte primeiro o seu médico, consulte um fitoterapeuta. Se você não quer ir na medicina convencional, tradicional, consulte um médico homeopata, um fitoterapeuta. Cuidado! Não vá comprando, pegando, utilizando, fazendo receitas mirabolantes aí nos grupos de cuidador, porque o que está pegando agora é isso. Todo mundo quer lucrar com a inconsequência, a responsabilidade e morte do outro. Cuidado, vocês que estão fazendo isso daí, não é? E os administradores, por que estão deixando? Estão ganhando propina? Estão ganhando algum dinheirinho, não é? Alguma comissão? Porque vocês não têm vergonha na cara. Coloquem vagas para cuidadores. Coloquem vagas para auxiliar e para técnico, cada um no seu quadrado, na sua função. E não ficar enchendo o grupo de venda de folha, de venda de curso, de venda disso. Para que dar tanto curso para cuidador assim, se cuidador não pode exercer técnicas de auxiliar e nem técnicas de técnicos de enfermagem? Ele é vedado, ele é proibido por lei, pode responder criminalmente por uso ilegal da medicina. É um cuidador, não é um auxiliar e nem um técnico de enfermagem. Por quê? Por que essa banalização? Por que, brasileiro, ser tão baixo, ser tão corrupto, ser tão imoral dessa maneira? Por que isso? Chás e tantas outras coisas ridículas que estão fazendo nos grupos de cuidadores. Pensa nisso, tá bom? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos nós. É isso.